Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 1182 do Superior Tribunal de Justiça. Em julgamentos de recursos repetitivos, a primeira seção do Superior Tribunal de Justiça considerou não ser possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, como redução de base de cálculo, diminuição de alíquota, isenção, diferimento, entre outros, da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, salvo quando atingidos os requisitos previstos no artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e no artigo 30 da Lei 12.973 de 2014. Para o colegiado, não se aplica a esses benefícios o entendimento fixado no recurso especial 1.517.492, que excluiu o crédito presumido do ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL. O julgamento dos repetitivos começou antes que a primeira sessão fosse formalmente comunicada da liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, no recurso extraordinário 835.818, na qual foi determinado o sobrestamento dos processos afetados sob o tema 1182, até a decisão final do mérito sobre o tema 843 da repercussão geral. Após receber a comunicação, contudo, o colegiado levou em consideração os termos da própria decisão liminar, segundo a qual, caso o julgamento já estivesse em andamento ou tivesse sido concluído, seriam apenas suspensos os seus efeitos. As teses fixadas pela primeira sessão foram as seguintes: impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL, salvo quando atingidos os requisitos previstos em lei, artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, não se desaplicando o entendimento firmado no recurso especial 1.517.492, que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Considerando que a Lei Complementar 160 de 2017 incluiu os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, sem, entretanto, revogar o disposto no seu parágrafo 2º, a dispensa de comprovação prévia pela empresa de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou à expansão do empreendimento econômico, não obsta à Receita Federal de proceder ao lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL, se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. Com as teses fixadas, a seção pacificou controvérsia existente entre a primeira turma, segundo a qual era extensiva aos demais benefícios de ICMS, a tese estabelecida no recurso especial 1.517.492, e a segunda turma, para a qual não poderia haver exclusão irrestrita dos benefícios de ICMS das bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL. A análise do tema repetitivo teve a participação de vários amici curiae, como a Confederação Nacional da Indústria, a Associação Brasileira do Agronegócio, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos e o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. O relator dos repetitivos, ministro Benedito Gonçalves, lembrou que a discussão dos autos não era saber se os benefícios fiscais do ICMS devem ser tributados pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e pela CSLL, mas sim se a exclusão desse benefício da base de cálculo dos tributos federais depende ou não do cumprimento das condições e dos requerimentos previstos e dos requisitos previstos em lei. Em seu voto, o ministro apresentou uma distinção entre o crédito presumido do ICMS e os demais benefícios incidentes sobre o imposto. Citando a doutrina, Benedito Gonçalves explicou que a atribuição do crédito presumido ao contribuinte representa dispêndio de valores por parte do fisco,
afastando o chamado efeito de recuperação da arrecadação. Por outro lado, destacou os demais benefícios fiscais de desoneração de ICMS não possuem a mesma característica, pois a Fazenda Estadual, não obstante possa induzir determinada operação, se recuperará por meio do efeito de recuperação. Em outras palavras, a instituição de benefícios fiscais de desoneração de determinada operação não gera, automaticamente, o crédito presumido mais à frente. Por isso, em regra, o fisco irá se recuperar dos valores que deixaram de ser recolhidos, salvo se efetivamente resolver criar um benefício de crédito presumido, resumiu o ministro. Como consequência dessa distinção, o ministro Benedito Gonçalves entendeu que a exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL, nos termos definidos pela primeira seção do recurso especial 1.517.492, não tem a mesma aplicação para todos os benefícios fiscais. Segundo o relator, a concessão de uma isenção, por exemplo, não terá o mesmo efeito na cadeia de incidência do ICMS do que a concessão de crédito presumido, este último, de fato, um benefício que tem repercussão na arrecadação estadual. Apesar da impossibilidade de exclusão irrestrita dos benefícios de ICMS dos dois tributos federais, o ministro ressaltou que ainda é possível que o contribuinte siga o disposto no artigo 10 da Lei Complementar 160 de 2017, o qual classificou as isenções do imposto como subvenções para investimento, que podem ser retiradas da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL, conforme previsto no artigo 30 da Lei 12.973 de 2014. Assim, a solução aqui proposta não afasta a possibilidade de que se promova a dedução dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL, concluiu o ministro. Pois bem, pessoal, esse é o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1182 do Superior Tribunal de Justiça. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continue inscrito aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.